Olá, queridas e queridos estudantes dos cursos técnicos do Instituto Federal do Paraná. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a professora Vânia Carla Camargo e vou trabalhar com vocês parte do nosso bloco chamado Imersão no Mundo do Trabalho. E para darmos continuidade a este bloco Imersão no Mundo do Trabalho, onde vocês conhecem os aspectos profissionais da profissão que vocês escolheram, vamos trabalhar hoje com a questão do empreendedorismo. Você pode pensar assim, professora, empreendedorismo? Será que eu, como aluno, de um curso técnico, poderei ser um empreendedor? Tem uma resposta para você e ela é muito boa. Sim, você pode. E para isso, para nós discutirmos sobre a questão de como ser um empreendedor, após terminar um curso técnico aqui no Instituto Federal do Paraná, o que você pode desenvolver como empreendedor? Como ser um empreendedor? Quais as características que tem um empreendedor? Para isso, nós trouxemos alguém muito especial. Está aqui conosco Bernard Entchev. Ele é consultor de empresas, headhunter e fundador da empresa que leva o seu nome. Ele trabalha há muitos anos com recrutamento de executivos há mais de 30 anos. Atualmente se dedica a ser consultor, palestrante e conselheiro em diversas instituições. Ocupou diversas posições executivas na Souza Cruz, além de ter sido diretor e membro da Manasa. Já foi eleito o 4º melhor headhunter do Brasil pelo canal RH e possui excelente participação na mídia. É comentarista de recursos humanos na Rede Globo de televisão, na afiliada RPC, colunista nos jornais Gazeta do Povo em Curitiba, Diário Catarinense em Florianópolis, na revista Amanhã de Porto Alegre e no La Nación do Paraguai. Também participa como comentarista nas rádios Transamérica Light de Curitiba e CBN de Curitiba, Maringá e também Ponta Grossa. É autor dos livros Executivos, Alfaces e Morangos e Talento em Pauta, Como Reger Melhor Sua Carreira. Olhe só que pessoa mais importante que trouxemos aqui com uma carreira brilhante, uma carreira como empreendedor brilhante. E esta pessoa nós trouxemos aqui para dar algumas dicas importantes para vocês, queridos e queridas estudantes dos nossos cursos técnicos. Bernard, tudo bem? Olá, é um prazer muito grande estar falando com todos vocês. Que bom, então. Vamos lá, então, à nossa primeira pergunta, Bernard, em relação a realmente essa questão sobre empreendedorismo. E aí, talvez o nosso estudante possa pensar, o que é empreender? Será que você poderia nos trazer? Quando se fala em empreender aqui no Brasil, normalmente se refere a empreendimento comercial, industrial ou coisa desse tipo. Mas, na verdade, todos nós empreendemos desde que nascemos, Já viver, levantar, abrir os olhos todo dia, ir para a escola, para o trabalho, e já é um tipo de empreendimento. Você pode empreender muitas coisas na vida pessoal, na vida religiosa, montar família, educar filhos. Existe mais empreender negócios que é o problema. Será que todo mundo também tem condição de empreender negócios? E aí sim, a verdade é um pouco mais restritiva, até porque o empreendimento vai exigir algumas características que o indivíduo ou ele tem ou tem que desenvolver para ele poder ter sucesso nos negócios. Infelizmente, no Brasil, de cada 10 empresas que são montadas, 4 elas terminam antes do 2º ano. Quer dizer, a mortandade é muito grande, porque muitos desses empreendedores que tentaram essa vida, eles não levaram em consideração alguns fatores que a gente vai tentar expor aqui. Certo, então. Então, Bernard, como a pessoa pode descobrir se ela é empreendedora? Quais seriam as características? A principal característica que eu considero, vamos dizer, de todas elas, a primeira, e por isso que eu gosto de citá-la sempre em primeiro lugar, é a capacidade de nós assumirmos riscos. O que eu quero dizer com isso? Existem pessoas que não conseguem trabalhar na incerteza. E empreender significa que você não sabe exatamente como é que vai terminar seu dia, semana ou mês, e muitas vezes o ano. Eu empreendi muito jovem, desde aos 16 anos eu era vendedor viajante e era representante comercial, então eu já empreendi desde muito cedo e as primeiras vezes eu quebrei a cara, como muitos também empreendedores, que quebraram a cara, porque a gente não levou em consideração essa capacidade de assumir risco. O que eu quero dizer assumir risco? Por exemplo, se uma pessoa que tem uma conta para pagar daqui uma semana e ela não sabe como ela vai conseguir pagar essa conta,
ela começa a não dormir, começa a ficar preocupada, na véspera não dorme nada, quer dizer, ela já vai para a negociação com o cidadão, não tendo a solução do problema, já muito mais fraca, inclusive fisicamente. E já tem pessoas que não, elas vão dormir hoje, vão dormir a semana toda muito bem, na véspera vão dormir melhor ainda, porque elas sabem que elas irão para uma reunião onde ela não tem uma resposta, mas ela precisa de toda a energia, precisa de toda a força para que aquela reunião possa ser um sucesso para ela. Então, empreender é essa capacidade de você assumir riscos, de você conviver com a incerteza. Esse é o primeiro grande ponto. O segundo ponto, quando você vai trabalhar principalmente na área de serviços, onde você não tem um produto para mostrar, né, um serviço que você vai fazer ou pretende fazer, você precisa ser esse exímio vendedor. Tem que saber fazer aquilo que a gente chama de marketing pessoal, ou seja, a capacidade de você ser desejado pelas pessoas como o solucionador daquele problema que você se propõe a resolver. Esse é o segundo lugar. Terceiro lugar, obviamente você tem que se comunicar, porque as pessoas têm que saber que você existe. Portanto, que público a quem eu pretendo fazer esse serviço, em que local. E uma das coisas mais importantes, e vamos ver se a gente tem tempo para falar um pouquinho sobre isso também, é a questão da precificação. Quanto é que eu cobro, afinal de contas? Né? Quanto é que, afinal de contas, eu cobro? E aí tem, eu já vou aproveitar e falar já sobre esse assunto. E aí tem uma fórmula muito simples. Todos nós, quando trabalhamos com serviço, você tem a hora produtiva, onde você está produzindo alguma coisa para algum cliente, e você tem a chamada hora inativa, aquela que é a chamada de ócio, hora ociosa, onde você não tem um cliente naquele momento, não tem um serviço, mas está correndo e, portanto, você está consumindo recursos em relação a isso, sem que você tenha contrapartida de alguém pagando essa hora para você. Então, aconteceu o seguinte, quanto é que você pretende ganhar? Eu pretendo ganhar, vamos imaginar, 3 mil, só para efeito de conta, 3 mil reais por mês. Então, se eu ganho 3 mil reais por mês, vamos dizer que eu tenho os encargos em cima disso, eu dobro esses 3 mil e tenho como meta ou como objetivo faturar 6 mil reais no mês. Divido isso pelo número de horas que eu pretendo trabalhar, só para arredondar a conta, vamos dividir isso por 200, isso daria no final de um mês alguma coisa como 60 reais a hora aula, se eu não estiver errado, né? Então, se alguém quiser o serviço teu, né, e você quiser fazer o preço, então já sabe que tua hora, esse serviço vai demorar 2 horas, portanto vou te cobrar 120 reais por esse serviço. Então, fazendo essas coisas, normalmente você teria condições de você sobreviver. Então, empreender significa, antes de mais nada, você trabalhar por conta própria, por você sozinho. Se você for um microempreendedor e não montar uma empresa, quer dizer, você vai trabalhar absolutamente sozinho, e nem todas as pessoas têm essa característica de poder trabalhar em outras horas, porque eu conheço pessoas que necessitam de um chefe, tem pessoas que necessitam estar ao lado de colegas, tem pessoas que não trabalham sozinhos, bem isolados, e tem pessoas já que não, elas nem querem ter chefe, nunca tiveram chefe, elas sempre empreenderam desde pequenininho, né? Ótimas dicas, pessoal. Estão gostando? Eu estou aqui captando várias dicas do que ele está nos colocando, né? E na continuidade, então, sobre ser um empreendedor, o que o nosso estudante deve saber, o que ele tem que fazer para ter sucesso em seu empreendimento? Bom, a primeira coisa é pegar o seu conhecimento, aquilo que você aprendeu no curso, e transformar isso em produto ou um serviço. Que serviço? Eu vou conserto de não sei o quê. Serviço de limpeza, ou de não sei o quê. Então, de acordo com aquilo que você se propõe a fazer, transformar isso num produto, como se fosse um serviço. O serviço também não deixa de ser um produto. 2, transformar isso também numa coisa que seja vendável. Quer dizer, colocar isso num prospecto, no computador, na internet, para você poder transmitir para as pessoas daquilo que você é capaz e o que você será ou você irá fazer, né? Então, acho que essa é a primeira coisa, transformar isso em produto. Segundo lugar, o que eu devo fazer? Tem que fazer marketing, tem que divulgar isso. Né? Tem que divulgar isso, tem que chegar ao conhecimento das pessoas que contratariam ou que contratarão você em relação àquele serviço ou àquela necessidade que elas tenham. Claro que você tem que sempre considerar que o seu serviço é uma necessidade de alguém. Porque se você chegar à conclusão que aquilo que você sabe fazer não é necessário para ninguém, obviamente não dá para empreender com isso não, né? Então, na verdade, uma vez definido isso, aí vem a capacidade de argumentação, porque você tem que fazer visitas, tem que fazer com que as pessoas saibam que você existe naquele bairro, naquela rua, naquela cidade, né, onde você estiver. É importante que as pessoas fiquem sabendo disso. Existem várias formas de você se comunicar. Claro que pode ser via televisão, mas isso custa extremamente caro, portanto, isso nem sempre a gente é viável.
A gente vê, inclusive, muitas vezes, microempreendedores colocando placas em postes. Quer dizer, consulte fulano e tal, e consulte não sei o quê, corto árvores, limpo o jardim. Existem várias formas de você fazer com que as pessoas se comuniquem. Hoje eu acho que a coisa mais rápida, mais eficiente e mais ampla e barata é a internet. Fazer pela internet. Para isso, você obviamente teria que ter um bom catálogo de endereços. Mas normalmente os jovens têm isso hoje, 1.000, 2.000, 3.000 pessoas usando a internet, Face, ou seja lá, LinkedIn, ou qualquer um desses clubes de relacionamento, que a gente pode chamar assim também, onde você faz com que as pessoas possam checar e muitas vezes elas multiplicarem da tua existência. Então, uma vez a pessoa sabendo que você existe, sabendo que tipo de trabalho você faz, tenha um preço que seja, veja, quando se faz preço, né, você tem que levar em consideração a sua necessidade, aquilo que nós já falamos no passado, mas também você tem que considerar aquilo que existe no mercado. O que o mercado pratica? Então não custa nada você fazer aquilo que a gente chama de benchmarking, ou seja, ver o que os outros estão fazendo, como eles estão praticando e, portanto, você pode ter uma média para você ter o preço ficar dentro da média do mercado. Exemplo, vamos imaginar que uma visita técnica que aqui hoje em Curitiba representa alguma coisa entre 130 a 160 reais, quer dizer, se você chamar um técnico de televisão e o camarada for lá na sua casa, mesmo que a televisão não tenha nada, tenha só um fiozinho, o camarada troca lá o fiozinho, ele vai te cobrar os 130 ou 160, até 160 reais. Quer dizer, se você quiser fazer a mesma coisa, quiser cobrar 250, você não vai ter clientes. E se você cobrar muito menos do que isso, provavelmente você vai ter prejuízo. No final do mês você vai chegar, em vez de sobra de dinheiro, vai faltar dinheiro. Portanto, é muito importante você praticar aquilo que o mercado também pratica. Para isso, como é que eu faço para fazer isso aqui? Liga para esses técnicos. Se você for, por exemplo, um técnico de televisão, liga para os outros e pergunta, olha, estou com um problema na televisão, o que eu faço aqui para resolver? Quer dizer, bom, eu posso fazer uma visita. A visita custa tanto, ele sempre vai formar tanto, até para você estar preparado, que o cidadão for lá na sua casa, ele vai te cobrar os 60 reais, 80 reais, 100 reais, sei lá o valor que for. E com isso, se você fizer isso com 3 ou 4 pessoas, você soma essas, divide pelo número de pessoas, e você pode ter uma média daquilo que é praticado pelo mercado. Não precisa de nenhum grande instituto de pesquisa para fazer isso, né? Qualquer um de nós é capaz de fazer isso sozinho. Uma vez feito isso aqui, o processo vem daí. Além da divulgação, muitas vezes a pessoa vai falar com você. E aí vem a questão da argumentação. Quer dizer, você tem que parecer a competência que você diz que tem. Né? Na hora que você estiver falando sobre os problemas que o aparelho, ou seja lá, aquilo que você estiver praticando, aquilo que eventualmente você seja capaz de fazer. E a pessoa tem que dizer, não, eu vou dar a minha televisão para ele, que ele me pareceu ser um técnico competente, já que no início você não tem uma marca. E aí sobre isso vem uma segunda coisa, que nome que eu dou para o meu empreendimento? Que mesmo sendo um microempreendedor individual, é lícito você ter um nome. Se você quiser um nome fantasia, você pode fazer, olha, técnico em não sei o quê. E aí você pode usar Paraná, conserto de aparelhos, né, de televisão, por exemplo. Mas o sapateiro, sei lá, não importa bem exatamente o que for, mas você pode ter o nome fantasia e também pode usar o nome pessoal. Eu recomendo normalmente que as pessoas usem o nome pessoal, que isso fica associado. Conheço o Manuel do sapato, conheço o Manuel da TV, ou da, sei lá, do hidrante, ou seja lá o que for que a pessoa vai fazer. Normalmente, já que você não vai ter medo de associar o seu nome ao seu serviço. Então, ele normalmente gera um pouquinho mais de credibilidade. Mas pode usar outra coisa, né? Pinhais, não sei o quê, né? Paulista, serviços especializados em, seja lá no que for. Então, é muito importante o nome também. E recomendo, né, que você, eventualmente, para você se empreender, faça, acho que pelo menos um curso que é muito bom aqui no Brasil, na minha opinião, é o melhor curso da área sobre empreendedorismo da América Latina, que é o Sebrae faz isso aí. É um curso chamado Empretec, que é muito útil, muito válido. Mas adiciono também, se você puder fazer um curso de técnica de vendas, né, não é um curso de extensão universitária, não é um curso de longa duração. Esses cursos normalmente são 15 horas, normalmente cabe numa semana à noite. Quem faz isso normalmente é o Senac, Senai, existem vários institutos e empresas que fazem esse tipo de trabalho. Vai ser muito útil de você preparar-se para argumentar, contra-argumentar, saber como fechar um negócio, como é que eu posso ganhar e ter proveito em relação a esses conhecimentos. Dicas, pessoal, dicas preciosas que o Bernard trouxe para nós. Vamos deixar tudo anotado então?
para quando você quiser ser um microempreendedor individual, né? Você tem essas dicas para você ter um seu negócio, empreender e ser um excelente profissional de muito sucesso. Queremos agradecer ao Bernst por ter vindo aqui, né, gentilmente nos dar essa entrevista e deixamos para vocês estas preciosidades que são essas dicas de empreendedorismo. Até mais, pessoal!